Queremos chamar também agora para fazer uso da palavra o senhor João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical. Obrigado, Paulo, coordenador do evento. Saudar aqui o companheiro Sérgio Luiz Belfito, presidente do Final. Saudar as centrais sindicais, companheiro Vira da CGTB, companheiro Nivaldo da CTB, companheiro Jaci da CUT, companheiro Zé Domingos da Nova Central Sindical e o companheiro Lourenço da UGT. Eu estava aqui pensando sobre a pergunta que vocês estão nos fazendo. Por que o sindicato deve se filiar a uma central sindical? E eu estava aqui me lembrando de quando esse debate veio para mim como metalúrgico de São Paulo, se nós deveríamos ter uma central sindical ou não, qual seria a função de uma central sindical. Essa pergunta, companheiros e companheiras, ela foi formulada já pelos trabalhadores, já no século passado, lá pelo ano de 1908, quando os trabalhadores em congresso no Rio de Janeiro já formulavam a ideia de ter uma central operária brasileira, chamada COB. Por que era importante construir uma entidade como uma central sindical? Eu acho que, na nossa concepção e na concepção daqueles companheiros lá do início do século passado, a ideia era no sentido de que os trabalhadores e as trabalhadoras tinham interesse de ter uma entidade que pudesse falar por eles como classe social, como uma classe trabalhadora. Metalúrgico, químico, servidores, trabalhadores rurais, comerciários, pudessem ter, além do seu sindicato de classe, que negociava os interesses particulares da sua categoria, com o patronato daquele segmento, com as condições de trabalho que eles tinham, eles pudessem ter um instrumento que pudesse ser porta-voz dos interesses gerais dos trabalhadores e trabalhadoras. Interesses gerais na área da economia, mudanças econômicas, preços, juros, mudanças na área da habitação, direito à moradia, direito à saúde, direito à escola, direito ao saneamento básico, que são questões que, independente de onde você trabalha, de gravata, de macacão, de roupas do hospital, são interesses gerais que pudessem ser, numa só voz, numa só entidade, colocado à sociedade, colocado aos governos. Essa questão da COB, e foi só o início, mas naquele momento histórico dos anos 20, dos anos 10, dos anos 20, os trabalhadores e trabalhadoras e as entidades sindicais eram tratados como caso de polícia. Quando chega ali nos anos 30, na formulação de uma mudança da legislação, nós vamos ver que havia interesse de ter um certo controle sobre as entidades sindicais, né? Naquele momento é estruturado o movimento sindical através do sindicato, vou citar um exemplo, sindicato de comerciários, federação de comerciários e lá no topo a confederação dos comerciários. E assim os metalúrgicos, assim o pessoal da indústria, assim os trabalhadores que lá se organizavam por ramos. Só que eles não se encontravam, porque a estrutura sindical construída fragmentava os trabalhadores em confederações da indústria, do comércio, da agricultura e assim por diante. E nós, companheiros e companheiras, fomos construindo fórmulas para quebrar esse tipo de arranjo que existia. Vários pactos intersindicais foram construídos ao longo das lutas operárias. Não é à toa, para citar um exemplo, dos anos 50 e 53, a grande greve contra a carestia em São Paulo foi construída a partir do pacto anti-arroxo, construído pelos sindicatos. E nós vamos ter, como citou aqui o Jaci já na sua fala, em 64, quando houve o golpe, nós já tínhamos construído o Comando Geral dos Trabalhadores. Não é? Com o golpe militar, toda a direção foi presa, vários companheiros foram presos em Santos, levados lá para o navio Raul Soares, trabalhadores e dirigentes sindicais presos em São Paulo, levados lá para o Jockey Club, aqui na região de Minas Gerais, próximo aqui do Distrito Federal, companheiros e companheiras foram assassinados lá na região de Ipatinga, e com isso ficamos à mercê de condições de trabalho e de trabalhadores cerceados no seu direito a organizar-se em sindicatos. A partir dos anos 70 e dos anos 80 que começam os debates sobre a volta da construção
de uma central sindical de trabalhadores. E aí tivemos toda a nossa experiência de 83, de 86, do nascimento das centrais sindicais. Então, eu formularia para vocês essa ideia de que central sindical para nós é importante como trabalhador, porque é um instrumento que debate questões gerais dos trabalhadores, na luta política sindical, da saúde, da habitação, da mudança da economia, da mudança dos investimentos, da mudança da política de juros. Então, uma central sindical, ela é porta-voz dos interesses gerais dos trabalhadores. Claro que temos os sindicatos que negociam diretamente no sentido de buscar negociações por ramo. Então, desse aspecto, as centrais sindicais se organizam também por setores econômicos. No nosso caso, a Força Sindical, nascido na experiência das lutas operárias, é construída, fundada no dia 8 de março de 91, num momento histórico também, que é importante para nós também essa discussão, no momento em que nós temos todo um clima de efervescência mundial, de mudanças de paradigmas. A nossa central, naquele momento, ela nasce buscando ser uma central que não fosse atrelada a um partido político, que não fosse um instrumento, uma correia de transmissão de um partido político, mas buscando ser uma central que tivesse a possibilidade de ser plural, com a participação de trabalhadores e trabalhadoras de diversos partidos políticos. É assim que ela é fundada, no sentido de que nós pudéssemos ter uma experiência interna de debate dos interesses gerais dos trabalhadores para serem formuladas aos governos e aos partidos em geral, e nesse aspecto construímos a central também no sentido de que deveríamos garantir as negociações diretas com o empresariado. E nesse aspecto, a nossa central construiu secretariados no sentido de que cada categoria tivesse os seus sindicatos, por exemplo, de metalúrgicos, ao nível de base, suas federações metalúrgicas e sua confederação metalúrgica, para que pudessem, nas negociações coletivas, formular propostas, não só para o local da empresa, mas também para o setor econômico, e assim os comerciários, e assim o pessoal da área da construção civil, da alimentação. Então, nesse aspecto, a nossa central se organizou por setores econômicos e, ao mesmo tempo, construiu secretarias que interessam aos trabalhadores, a Secretaria da Saúde, Secretaria de Mulheres, Secretaria da Juventude, Secretaria de Qualificação Profissional, Secretaria de Formação Sindical, no sentido de que a central sindical, como já foi colocado por alguns companheiros aqui, pudesse atender às demandas dos sindicatos, na qualificação profissional, na qualificação dos dirigentes sindicais, na busca da negociação com o patronato e também, a partir do governo FHC e depois consolidado no governo Lula, a construção dos conselhos onde participavam e participam os trabalhadores como representantes dos trabalhadores. Nós tivemos a participação dos trabalhadores no conselho do FGTS, né, e depois aqui, já no governo Lula, a nossa participação no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a participação no Conselho, no CODEFAT, são todos instrumentos que não só nacional, mas estadual e municipal, as centrais sindicais têm os seus representantes e lá debatem e lá levam suas propostas. Então, nesse aspecto, nossa central também faz coro já aos que já falaram, no sentido de que o fato de nós estarmos em uma central sindical não é um impedimento para construir ações unitárias. Aqueles que falavam que a pluralidade poderia dividir os trabalhadores, pelo contrário, eu sinto que ela tem fortalecido a ação dos trabalhadores. Ela tem feito com que os trabalhadores, mesmo estando em centrais diferenciadas, nós temos tido várias ações unificadas, como já foi dito aqui aos companheiros e companheiras. Mas uma delas que eu acho que é importantíssimo nós destacarmos são as marchas a Brasília, porque elas partem das preparações desde o município, desde o Estado, que já buscam sua unificação naqueles estados e aqui em Brasília demonstram essa unidade de ação. E nesse aspecto, eu creio que vocês, do Banco Central, trabalhadores do Banco Central, é importantíssimo que estejam numa central sindical. É importantíssimo que, com a experiência de vocês, vocês estejam junto com os demais trabalhadores formulando propostas. Pode ser até que pelo peso de vocês, pela maneira que se organizem, pelo fato de ser um patrão somente de vocês, vocês não precisem, entre aspas, de outros sindicatos para a negociação coletiva. Mas tenho certeza
de que vocês poderão estar contribuindo com os trabalhadores e trabalhadoras para formularem propostas do ponto de vista nacional, formularem propostas de políticas econômicas, ajudarem nos debates das centrais sindicais, para que possamos cada vez mais unificar propostas e termos uma visão daquilo que é interesse de todos os companheiros e companheiras. Eu aqui, em nome da Força Sindical, faço um convite ao sindicato de vocês que no debate leve em consideração a nossa experiência de pluralidade, a nossa experiência de luta, de estarmos presentes em mais de 1.500 sindicatos. Faço aqui também a busca de vocês no sentido de fortalecer a força sindical para que cada vez mais possamos trabalhar unitariamente com as demais centrais e cada vez mais formular propostas que interessem a todos os trabalhadores. Hoje, nós temos filiados à força sindical 1.590 sindicatos, né, que estão legalizados no Ministério, são 1.188 sindicatos. Representamos 9 milhões de trabalhadores entre metalúrgicos, construção civil, alimentação, servidores públicos. Somos frágeis ainda na área dos servidores públicos. Estamos nos empenhando nesse trabalho para que cada vez mais possamos ter presença nas diversas categorias. Estamos presentes em todos os estados do Brasil e queremos, fortalecendo a força sindical, fortalecer também a unidade de ação das centrais sindicais. Obrigado. Obrigado, João Carlos. Queremos chamar para falar o senhor João Domingos Gomes dos Santos, diretor financeiro da nova Central Sindical de Trabalhadores. Boa tarde a todas e a todos.